Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma Hangout aqui da equipe EAD, da Secretaria de Educação. Hoje temos conosco a professora Ana Paula Pacheco, do CDS, a Coordenação de Desenvolvimento Socioeducacional, e ela vai falar hoje com a gente sobre enfrentamento às violências na escola. Lembrando que você pode enviar suas questões, suas dúvidas, suas perguntas para o nosso e-mail, escolavirtual@ced.pr.gov.br. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, equipe da EAD. Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando pela essa Hangout. Gostaria de cumprimentar também os nossos colegas lá na Secretaria de Estado de Educação, da equipe de enfrentamento às violências, e iniciar esse bate-papo, essa interação sobre o enfrentamento às violências na escola, colocando algumas questões, conceituais, alguns encaminhamentos também, e contando com as interações, as perguntas, os questionamentos de vocês aí que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de falar que nós estamos dentro da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais, dentro da Coordenação de Desenvolvimento Socioeducacional. Essa coordenação se caracteriza por um trabalho socioeducacional voltado para uma educação em direitos humanos e aonde temos as demandas, além do enfrentamento às violências, cidadania e direitos humanos, prevenção ao álcool e outras drogas, educação ambiental. Também temos programas estaduais e federais que fazem parte desta coordenação. Bom, hoje aqui o nosso bate-papo é sobre uma questão bastante complexa, bastante difícil de ser abordada, porém não impossível, que é o enfrentamento às violências, tratar do fenômeno das violências em âmbito escolar. A questão da violência, ela é uma questão bastante complexa, multifacetada, multidimensional, e por isso que nós adotamos o enfrentamento às violências como plural e não como singular para denominar a nossa equipe, por considerarmos que as violências elas se caracterizam por várias facetas. Aí eu gostaria de destacar como é um fenômeno complexo e difícil, e não vai existir uma resposta fácil, simples para um fenômeno complexo, então por isso que é tão difícil a gente abordar e dar os encaminhamentos sobre a questão da violência. Gostaria de falar hoje de 3 formas de violência, vamos abordar aqui 3 formas de violência. A violência física, que é aquela muito mais fácil de a gente perceber, perceptível, porque é aquela violência que vai afetar a nossa corporeidade. A violência psicológica, que é a violência do silenciamento, que é uma violência que afeta muito a autoestima, a imagem das pessoas, e a violência sexual. E a violência sexual consideramos ser a violência mais complexa, mais difícil de ser abordagem, porque ela vai envolver todas essas características da violência física, da violência psicológica, e aí a gente pode começar essa discussão. Gostaria de dar esse destaque, então, temos acho que já alguns não? Então, eu gostaria de começar, por favor, se vocês tiverem as questões, podem fazendo as questões, eu vou parando aqui, é um bate-papo, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da violência sexual, que, como eu tinha dito anteriormente, consideramos a violência mais complexa. A violência sexual ela se divide em abuso sexual e violência, exploração comercial e sexual de crianças e adolescentes. Dentro do abuso sexual, nós vamos também ter outras 2 divisões, que seria o abuso sexual intrafamiliar, que ocorre em âmbito familiar, dentro da família, por parte de parentes muito próximos dessa criança ou desse adolescente, e o intrafamiliar, e o extrafamiliar, que são fora da família, por outros conhecidos e tudo mais. Nós temos alguns dados e índices que nos mostram, que vem do Conselho Tutelar, do Disque 100, dos hospitais que atendem as crianças vitimizadas por esse tipo de violência, que a violência sexual, o abuso, na verdade, intrafamiliar, ele vai caracterizar muito mais e vai estar muito mais voltado para o abuso intrafamiliar, dentro da própria família. E essas questões, elas vão para as escolas, Elas aparecem, elas surgem nas escolas, não somente a questão da violência sexual, mas principalmente também. E aí a escola, diante dessas questões, quais são as ações que a escola pode fazer, quais são as medidas que a escola pode tomar em relação a uma dessas formas de violência que seria a sexual. Primeiramente, eu gostaria de dizer que
a escola ela tem por obrigação, né, a proteção e o cuidado de crianças e adolescentes. Lembrando que esse é o público-alvo, é a razão de ser da escola, é a razão de ser de todas as ações que nós planejamos, que nós executamos, que nós estamos constantemente refletindo. Então, a violência sexual, ela deve ser encaminhada aos órgãos de defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, citando aí o caso do Conselho Tutelar. Então, num caso de suspeita, eu posso ter simplesmente uma suspeita de abuso ou de exploração sexual. Eu falo exploração sexual porque muitas vezes a gente ouve nas falas dizendo que a criança e o adolescente estão se prostituindo. E o termo correto seria a exploração sexual e comercial de criança e adolescente. Sempre tem um adulto por trás explorando essa criança e esse adolescente. E aí a escola ela pode fazer os encaminhamentos, né, acionando essa rede de proteção. Como eu citei anteriormente, o Conselho Tutelar seria o primeiro elo de ligação dessa rede de proteção nos casos da violência sexual. É preciso que a escola denuncie os casos de violência sexual. Muitas vezes as pessoas, por medo, por não querer se envolver, acabam se calando diante da violência. Mas é importante, né, se eu não quiser aparecer e fazer essa denúncia, eu tenho os canais de denúncia, que seria o Disque 100 e o Disque 181, que são também instrumentos importantes para a gente poder fazer essa denúncia. Denúncia anônima, e esses números atendem. Tem um pessoal preparado para fazer esse atendimento e muitas vezes a gente divulga não somente entre os profissionais da educação esses canais de denúncia, mas a gente divulga também entre os adolescentes, porque eles também podem fazer essas denúncias. Acho que temos uma questão, não é, Ricardo? Isso aí, nós temos uma questão enviada pela professora Suelen, né, trabalhando na Secretaria de Educação, e ela pergunta em relação à violência sexual, especificamente, né, sofrida pelas crianças. Quais seriam os sinais mais frequentes? Bom, Suelen, bom dia, não é? Obrigada pelo seu questionamento e pela sua pergunta. Dentro da violência sexual, a gente tem que ter muito cuidado para observar, né, o comportamento daquela criança. De repente, como é uma das violências mais complexas de ser abordada, a gente tem que criança, de repente, é uma criança a criança ou adolescente super ativa, brincalhona, conversa. E de um dado momento, de repente, ela vai se isolar, ela não vai conversar, ela vai, de repente, apresentar atrasos na hora de entrada e saída do colégio, vai começar a faltas consecutivas, não controlando os esfínteres também, que pode ser um sinal, manchas pelo corpo, de repente se ela vem com uma camisetinha, eu começo a observar manchas pelo corpo, ou eu tenho que ficar em alerta, não é? E muitas vezes a criança e o adolescente, eles vão procurar um professor que seja de sua confiança ou alguém da escola que seja de sua confiança para falar. Por isso a gente tem que estar preparado para a escuta, não é? Escutar essa criança, muitas vezes quando ela diz, ela está dizendo e ela não vai mentir, principalmente porque é uma situação extremamente difícil para ela se abrir e dizer, né, o que ela está passando, o que ela está sentindo. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. E se ela chegar para a gente e dizer, nós temos que tomar aí as providências, que seria encaminhar para essa rede de proteção, que estaria fazendo todos os procedimentos em relação a isso, não é? Com o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o CRAS, e veja, como muitas vezes o abuso é dentro da família, a escola tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes ela não pode chamar a família e dizer, olha, eu estou detectando essa situação na escola. Então ela vai ter que contar com o apoio dessa rede de proteção e tudo com muito cuidado, com muito sigilo. Ok, Suelen? Não sei se temos mais alguma questão ainda em relação da questão da violência sexual ou outras, né? A gente vai abordar aqui várias questões. Uma questão muito frequente, né, que tem aparecido aqui no nosso e-mail, né, escolavirtual@sede.pr.gov.br, né, é a questão do bullying. Né? Então, para tentar resumir um pouco, como é que se pode identificar se um estudante está sofrendo bullying na escola? Bom, essa questão do bullying, ela está muito presente
Não é? Ela ficou muito na mídia, foi colocada de várias maneiras, e a gente também tem que tomar muito cuidado. O bullying também é uma das facetas de violência, né? Caracterizado pela tipologia de violência física ou violência psicológica. E aí, como é que a gente pode identificar quando um adolescente, uma criança está sofrendo bullying? Geralmente é o isolamento, não é? As faltas consecutivas. Essa criança, ela vai querer se isolar, não vai querer vir na escola porque ela está sofrendo esse tipo de vitimização que acontece entre os pares, ou seja, o bullying é um fenômeno predominante do ambiente escolar. Ele vai acontecer somente na escola, entre os adolescentes. Então, se eu verificar que, de repente, eu vou fazer um trabalho em equipe lá na minha sala de aula, o professor vai fazer um trabalho em equipe, e tem um adolescente, uma criança, que está isolado, que nunca convidam, ou que ele recebe apelidos pejorativos constantemente, porque o bullying ele tem que acontecer repetidas vezes, eu tenho que ficar atento e fazer a intervenção imediata, na hora. E aí a escola ela tem que pensar em todo o seu planejamento, né, dentro dos seus documentos, dentro do PPP, dentro do regimento escolar, da proposta curricular, como que ela vai pensar? Se é frequente, e eu sei que o bullying é frequente nas escolas, não somente do estado do Paraná, mas em âmbito nacional, eu tenho que ter aí medidas preventivas para fazer esse enfrentamento. Temos mais uma questão? Ainda sobre essa questão, né, do bullying na escola, né, também temos recebido aqui algumas intervenções importantes, justamente a respeito disso que você acabou de falar. Como é que o professor, né, a escola, pode prevenir as situações de bullying? Vejam, todas as formas de violência que se manifestam em âmbito escolar, elas têm que ser discutidas coletivamente. Não basta eu, enquanto professor de uma disciplina determinada, fazer uma ação ou fazer uma semana de campanha em relação ao bullying. Isso é uma ação coletiva. Eu tenho que envolver todas as instâncias colegiadas. É preciso eu discutir o bullying com os grêmios estudantis, com os estudantes, porque isso diz respeito a eles, não é? Eu tenho que ter essa discussão aberta com eles. Uma das possibilidades seria a mediação de conflitos. Então, eu fazer essa mediação, mas que seja preventiva. Então, essa ação ela tem que ser coletiva, com todas as instâncias colegiadas, e tem que ser preventiva. Eu não posso ter uma ação depois que a ação já aconteceu lá. Se eu estou vendo que na hora do intervalo, por exemplo, na hora do intervalo, eles têm muitas brincadeiras, né, elas são beliscão, tapa, empurrão, são brincadeiras que são caracterizados por agressividade. Eu tenho que ter, né, um direcionamento dessa hora, desse intervalo. Eu tenho que pensar, principalmente, nas atitudes dentro da sala de aula. Eu tenho que pensar em envolver os estudantes nessas discussões, fazendo com que eles pensem e tendo como prioridade o respeito ao outro, o respeito às diversidades, porque nós somos humanamente diferentes, somos muito diversos. E é importante, a escola é esse espaço das diversidades. E é importante que a gente respeite essas diversidades. Então, veja, envolvimento com as instâncias colegiadas, discutir no coletivo, não pode ser ações pontuais, e aí eu preciso envolver os estudantes e ter uma proposta de mediação de conflitos, mediar esses conflitos, né, tanto com a vítima, quanto com o agressor, quanto aquele que é o vitimizado, envolver as famílias também nessas discussões, porque as questões elas podem se tornar aí muito mais graves se eu não faço a intervenção preventiva. Não sei se temos mais uma questão ou podemos continuar aí no nosso bate-papo. Acho... Só para tratar um pouquinho mais das questões, né, que nós estamos recebendo aqui no nosso e-mail escolavirtual@ced.pr.gov.br, né, obrigado pelas participações, pelas intervenções, né, pelos comentários que vocês nos têm enviado aqui. Né. A professora Marineiva Mello, ela pergunta a respeito da própria definição de violência, e já aproveitando, né, a professora Valéria Frederico, ela diz o seguinte, que a violência, né, falando a respeito dessa questão da definição, é um fenômeno extremo, né? É um fenômeno, digamos assim, de exceção. Será que os professores eles estão realmente preparados para lidar com isso, para esse enfrentamento? Bom, primeiramente, bom dia Marineiva, bom dia Valéria, obrigada pelas questões, pelas intervenções. Vou primeiro responder a Marineiva, né?
pela questão de definição. Como eu falei no início, a violência é um fenômeno complexo, multifacetado e multidimensional. Então, nós não vamos ter um conceito único, fechado, engessado, formatado naquela caixinha, né? Nós vamos ter aí vários conceitos de violência. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que violência é todo ato físico. Então, ela trata a violência, né, como a saúde ela trata muito com a questão da agressão física, ela trata a violência voltada para os aspectos físicos. Se a gente for utilizar outros autores, por exemplo, a Marilena Chauí, ela vai tratar a violência mais pelos aspectos filosóficos. Mas o que é importante, Marineiva? É importante a gente saber que nós temos contribuições da psicologia, das definições da psicologia, nós temos as definições e contribuições da história, que vai tratar a violência como um fenômeno histórico. Não é que sempre a humanidade, ela sempre foi caracterizada e voltada por processos violentos, aí na sua constituição histórica, de conquistas de terras, territórios. Nós temos as contribuições da sociologia, que vão fazer essa análise, né, mais voltada para os aspectos sociais, o que isso pode acarretar. Então, não tem uma definição fechada, mas tem toda essa diversidade e contribuições das áreas. Em relação a Valéria, ela perguntou, né, falou um pouquinho aí do fenômeno, dizendo que esse é um fenômeno bastante complexo, e perguntou e fez um questionamento se os profissionais da educação, se os professores, e eu digo aí, não somente cabe aos professores, mas os agentes educacionais 1 e 2, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, a comunidade escolar, fazer essas discussões, fazer esses enfrentamentos. Veja, a Secretaria de Estado de Educação tem proporcionado formação continuada para os profissionais de educação para fazer o enfrentamento às situações de violência. Nós temos toda uma ação, porque nós não podemos agir isoladamente para a questão da violência, nós agimos com as outras instituições, né? Por isso, esse agir em rede. E aí, a Secretaria ela tem se preocupado e tem se dedicado, né, nós vamos fazer uma formação aí para o mês de setembro e mês de outubro para pedagogos da rede pública estadual, onde a gente vai estar discutindo essas questões de violência em âmbito escolar. Então, a gente tem procurado enfatizar e dizer, né, o quanto é importante para os gestores da secretaria essa formação específica, porque o professor ele pergunta muito, o que eu faço nessa hora? O que eu faço? O que é indisciplina? O que é ato infracional? Como que eu encaminho os casos de bullying? Como que eu encaminho as questões de violência sexual? Então, é fundamental. E a Secretaria ela tem se voltado, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, para garantir essa formação continuada, né? Não sei se temos mais uma questão ou... Temos várias questões aqui chegando no nosso e-mail, né? Também temos as intervenções das pessoas que estão lá nos núcleos, né? E também na Secretaria de Educação, diretamente aqui no nosso chat, né? Ao vivo, né? Professor Rafael Fávero, do Núcleo Regional de Curitiba, né, faz uma pergunta também a respeito dessa questão de definições, né, de conceitos. Ele pergunta a respeito da diferença, né, você talvez já tenha colocado isso de maneira um pouco mais geral, mas ele pergunta de maneira mais específica, qual é a diferença, né, ou se é possível diferenciar a indisciplina dos alunos, né, do chamado ato infracional, que é uma expressão que agora se usa bastante. Não? Uhum. Bom, eu gostaria de agradecer todas as intervenções que estão chegando aí, eu acho que é importante, né, é um bate-papo mesmo, uma interação, e respondendo ao Rafael, bom dia ao Rafael do Núcleo de Curitiba, que está fazendo esse questionamento, não é, Rafael? Perguntando sobre a questão da indisciplina, a diferença que existe entre indisciplina e ato infracional. E isso está sendo recorrente nas escolas públicas do estado do Paraná, essa confusão, primeiro, a confusão conceitual, e depois a confusão nos encaminhamentos. Então, o que seria indisciplina, o que seria ato infracional? Diante dessa confusão e de todo esse contexto que nós temos nas escolas, não é, que se confunde muito a indisciplina com ato infracional, a Secretaria de Estado de Educação no ano de 2010 fez uma instrução administrativa, a instrução número 013 de 2010, dizendo o que é indisciplina e como devem ser os encaminhamentos e o que é ato infracional. Veja, de maneira bem simples, indisciplina. A indisciplina, ela é tudo aquilo que eu quero, né,
me opor, são as regras que são estabelecidas, as normas que são criadas. Geralmente a escola ela tem muitas regras e normas que são construídas e aonde eu quero me opor, não é? E os adolescentes, os jovens, os estudantes, eles têm muito essa característica de se opor, principalmente se eu não vou discutir de maneira coletivo isso com eles, de maneira democrática. Então, a indisciplina seria, né, de trato, e ela deve ser caracterizada e deve ser tratada pedagogicamente. Então, a disciplina, ela é de responsabilidade, ela é atribuição do pedagógico, das escolas. Então, todo ato de indisciplina, por exemplo, eu contestar os critérios avaliativos, eu, por exemplo, o que está acontecendo muito nas escolas é a questão do uniforme, não é? Os adolescentes, eles, às vezes, porque eles não querem ser iguais, eles querem se diferenciar, querem ser diferentes, né? Eles são extremamente diversos, então eles não vão de uniforme. Muitas vezes, algumas escolas chamam a patrulha escolar comunitária para tratar deste fato, de o aluno ir sem uniforme, como se fosse um ato infracional. E é um ato disciplinar. Ou seja, a indisciplina, ela deve ser tratada pedagogicamente. E aí, mais uma vez, vou reforçar, discutir coletivamente, com a participação de todos, inclusive daqueles que mais interessam, que seriam os adolescentes. O uso do celular também é uma questão de indisciplina que está muito recorrente. Agora, o que é ato infracional? Ato infracional, ele é caracterizado no Estatuto da Criança e do Adolescente como ele é adolescente, é um sujeito em desenvolvimento, a gente não vai dizer que ele cometeu um crime, mas que ele cometeu uma infração. E aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está posto lá, no artigo 112, tá? O que é ato infracional? Ato infracional são todas aquelas ações que caracterizadas pelo Código Penal como crime, contravenção. Como ele é adolescente, a gente vai dar o trato de infração. Então, por exemplo, eu jogar uma bomba dentro da escola, eu pichar a escola, eu agredir, né, fisicamente um estudante ou um professor, ato infracional. E aí eu aciono essa rede de proteção, ou seja, a escola ela vai até o limite. As questões de ato infracional, elas são de âmbito aí de cuidado da patrulha escolar comunitária, que deverá ser acionada para fazer os encaminhamentos, ou encaminhar, né, o adolescente para a delegacia do adolescente, se tiver no município uma delegacia especializada, para fazer o encaminhamento aí necessário. Não sei se respondi corretamente e de maneira objetiva para você, Rafael, mas seria mais ou menos isso. Olha, professora Ana Paula, temos recebido muitos e-mails aqui, né? E um deles, acho que também coloca uma questão muito importante, porque faz parte, digamos assim, de uma das soluções que os professores lá na escola têm levantado para resolver essa questão do enfrentamento às violências, né? É o e-mail da Aline Gontijo, e ela diz o seguinte, né? Acredito que para enfrentarmos a violência, nós precisamos resgatar a família. Geralmente, né, o aluno agressor é agredido em casa, né? Quais seriam essas suas observações a respeito? Bom dia, Aline. Aline é técnica de violência, está chegando agora aí como técnica de violência. Seja bem-vinda, obrigada pelo seu questionamento. Eu vejo que você tocou numa questão importante e que sempre os profissionais, nós estivemos na Semana Pedagógica numa escola, aqui no município de Curitiba, atendendo, e aí os profissionais, nós sempre fazemos um bate-papo, uma conversa, e eles colocam muito a questão da família, né, dessa família. Que a violência em âmbito escolar, ela também se caracteriza por alguns aspectos. Então, nós temos a violência desse adolescente, dessa criança, que vive numa família que também, muitas vezes, está em condição de vulnerabilidade social, que está em risco para as violências, e eu vejo que essa família, ela também precisa ser atendida, ela também precisa desse acompanhamento, dessa rede de proteção, não é? Então, é importante que a escola, ela se aproxime dessa família, mas não se aproxime dessa família para, de repente, punir a família, ou para fazer aquelas cobranças extremamente severas, mas aproximar dessa família,
dizendo, olha, a escola, né, esse espaço de cuidado, esse espaço de proteção, e como é importante esse vínculo da escola com a família. E aí a escola ela pode pensar N possibilidades, N alternativas para fazer essa aproximação. E eu vejo que muitas vezes essas famílias, elas são violadoras, são as principais violadoras dos direitos das crianças e adolescentes, mas elas ser trabalhadas, não é? É preciso também que essa família seja encaminhada para os serviços da rede de proteção, seja encaminhada para um CRAS, seja encaminhada para um CREAS. Basta, por exemplo, muitas vezes quando a família comete a negligência, o abandono, a violência física, a violência sexual contra a criança e o adolescente, muitas vezes a gente acha que o tratamento só deve se direcionar para a criança e adolescente, mas não, ela deve se direcionar também para essas famílias, elas também precisam desse acompanhamento. Então é um grande desafio para as escolas se aproximar dessa família, mas não de maneira a puni-las, não de maneira preconceituosa, porque hoje nós temos família, né, nós vivemos uma sociedade contemporânea e a família é uma família extremamente moderna, né? Nós temos vários arranjos familiares, nós não temos mais aquela família nuclear onde tem a mãe, o pai, o filho, nós temos as famílias homoafetivas, nós temos as famílias extensas, nós temos, né? Então para ser família não basta somente ter o vínculo consanguíneo, mas o vínculo de afetividade, né? Então acho que é um grande desafio a gente discutir essa questão de família com mais profundidade. Ok, Aline? Ana Paula, também temos recebido muitos questionamentos, né, a respeito daquilo que você falou sobre a questão das instâncias colegiadas, né, muitas questões nesse sentido. Será que você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso, por favor? Ok. Pessoal, as instâncias... Como eu falo para vocês, o princípio máximo assim, do nosso trabalho é a ação em rede de proteção. Essa rede de proteção, antes da gente acionar essa rede externa, que seriam as outras instituições governamentais e não governamentais, é necessário que a gente acione a rede interna, ou seja, dentro da Secretaria de Estado da Educação, né, que nós estejamos em conversa com os outros departamentos e diretorias, e lá nós temos uma conversa muito estreita, muito de perto, com a coordenação de gestão escolar, que é responsável pelas instâncias colegiadas. E eu vejo que a escola também precisa fazer isso, precisa ter como princípio máximo de sua atuação a gestão democrática, não é? Que essa gestão seja participativa, que a gente acione o conselho escolar tem atribuições muito bem definidas e muito sérias, principalmente em relação ao enfrentamento às violências, que esse conselho escolar converse com toda a comunidade escolar, com a PMF, com o Grêmio Estudantil. Eu vejo que o Grêmio Estudantil, ele é fundamental para que a gente possa fazer esse trabalho de prevenção e de enfrentamento às violências. Ano passado nós tivemos uma formação direcionada para os Grêmios Estudantis de Curitiba, onde foi muito válido, onde esses adolescentes eles vieram falar sobre as violências, que eles sofrem, como que eles sentem as violências. Então, é fundamental fazer essa articulação com as instâncias. Não há como estarmos sozinhos diante de uma situação extremamente complexa. Precisamos construir isso de maneira coletiva, juntos. Temos mais uma questão enviada pela professora Suzy Guedes, do Núcleo Regional da Área Metropolitana Sul. Muito obrigado, Suzy, pela questão, né? Ela enviou essa questão no nosso e-mail, né? escolavirtual@ced.pr.gov.br, né? E ela diz o seguinte, né? Falando das N alternativas para a promoção da cultura da paz, né? O que ajuda a tratar das situações de violência, né? Essa questão, né? O que ajuda a tratar das situações de violência, né? Ela está se lembrando, por exemplo, de um projeto chamado Projeto Acolhimento, desenvolvido por uma escola estadual do núcleo de Toledo, e que parece que tem dado muitos bons resultados, né? Além desse projeto, quais seriam os outros tipos de projeto ou exemplos semelhantes, né, que a Secretaria de Educação tem se espelhado para poder tratar dessa questão do enfrentamento às violências na escola? Obrigada, Suzy, pela sua questão da Área Metropolitana Sul, muito pertinente, não é? Acho muito interessante, e veja,
a Secretaria de Estado de Educação, ela tem atuado, a equipe de enfrentamento às violências, ela tem atuado no enfrentamento às violências como uma política pública. Então, o nosso objetivo é que essas discussões, elas se tornem uma política pública dentro dos planejamentos, dentro dos orçamentos, né, do PPA, do LOA, a gente possa contemplar isso como uma política pública efetiva para fazer esse enfrentamento, porque a gente fazendo esse enfrentamento das violências, a gente vai poder melhorar muitas coisas dentro do ambiente escolar. E aí nós temos aí vários programas e projetos, geralmente a secretaria é muito procurada para fazer esses programas, né? Tem o projeto Não Violência, tem da RPC também, o Sou da Paz, o Instituto Sou da Paz, que é da Rede Globo, tem vários programas e projetos. Mas veja, eu acho que o objetivo principal é que a gente torne isso uma política pública efetiva, porque geralmente os programas ou os projetos, eles vão ser ações pontuais, e nós temos que pensar num âmbito maior, nós temos que pensar num âmbito de formação continuada para os profissionais de educação, de produção de material, né, do fortalecimento e da articulação dessa rede de proteção, que esses outros órgãos que façam parte dessa rede, que eles se comprometam, que eles realmente estejam junto com a Secretaria de Estado da Educação, não veja a importância do Ministério Público, do Conselho Tutelar, de outras secretarias de Estado, e a gente acha bacana as iniciativas dos programas e dos projetos. E nós temos dentro da própria Secretaria algumas ações, alguns programas que são fundamentais. Mais Educação, por exemplo, o Escola Aberta, que são todos programas que tendem que são programas do governo federal e dos quais a Secretaria de Estado da Educação executa em conjunto, que são programas fundamentais para garantir o acesso e permanência, maior tempo de escolarização dessas crianças e adolescentes. A Escola Aberta, por exemplo, tem uma ação que é específica para as escolas que estão em territórios de vulnerabilidades sociais, de risco para as violências. Os programas federais, eles vêm trazer essa característica, vêm trazer e projetos. Nós também temos outros programas que tratam da frequência, como o Bolsa Família, da qual nós temos uma ligação muito próxima também, fazemos ações, desenvolvemos ações em conjuntos. Então, são todas as ações que têm por objetivo principal isso, garantir o acesso e permanência, né, e lidar com essas questões de enfrentamento às violências nas escolas. Não sei se respondi a sua questão, Suzy, mas... Nós temos várias perguntas aqui, muitas perguntas realmente, né? Nosso tempo já está quase se esgotando, Ana Paula, então eu pediria para você só um favor de respostas um pouco mais breves, né, para a gente poder dar conta do máximo de questões possíveis, tá bem? Tá, okay. Olha só, então temos um questionamento aqui, né, que eu acho também que é muito pertinente pelo próprio contexto contemporâneo, digamos assim, a situação contemporânea, né? Nós temos o caso, por exemplo, de um adolescente, um pré-adolescente que foi à escola, e depois de matar os pais, né, que tem bombado, digamos assim, na internet e nos noticiários, né. A escola, né, pergunta aqui uma professora, a escola que vivencia esse tipo de violência, né, não só interna, mas vamos dizer externa, assim, né, sobretudo porque tem um aluno da escola ligado a esse tipo de fenômeno, né. A escola que vivencia esse tipo de violência, ela recebe ou poderia receber algum tipo de atenção específica nesse momento que é tão traumático, né? E como fazer para não reproduzir essa cultura de violência que a gente vê se alastrando por aí? Bom, o Ricardo pediu para ser breve, são questões tão difíceis e vocês estão fazendo questões tão complexas, né, que eu tento ser breve, mas devido, né, como eu disse no início, não existe resposta simples para problemas complexos, né, então vamos lá. É que vocês vão colocando assim, e eu, como a minha formação é na área da sociologia, eu quero, né, procurar cada vez mais poder, né, deixar essa resposta completa para vocês. Mas veja assim, eu acho que as escolas que passam por situações traumáticas de violência, como o caso do menino Marcelo, que assassinou os pais, ou o caso de Realengo, elas precisam passar por um acompanhamento, porque são situações extremamente traumáticas. E aí eu vejo que a importância dos gestores estarem pensando num programa de acompanhamento,
desenvolvimento de atendimento para essas escolas. É fundamental. Então, é preciso pensar e essas escolas precisam, né, passar por isso. Tanto que o critério que a gente vai utilizar para as formações próximas, a gente está escolhendo escolas com risco para as violências e vulnerabilidades sociais, para poder dar esse suporte técnico para as escolas. E aí, você me fez uma outra pergunta, que é da sociedade, né? A sociedade, que tipo de sociedade é essa que nós vivemos, né? Quais são os valores, quais são os critérios, quais são, no que essa sociedade se pauta? E aí a gente tem que pensar um pouquinho nesse contexto social e histórico dessa sociedade, né? Que é uma sociedade extremamente voltada para o consumo, é uma sociedade individualista, e eu acho que o caminho para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor é um investimento mesmo pesado em educação, né? É priorizar a educação como meta, né? Para que a gente possa desenvolver uma sociedade melhor e principalmente que essa sociedade esteja baseada e calcada nos princípios de defender a dignidade humana, ou seja, nos princípios de uma educação em direitos humanos. Tá? De maneira bem simples, bem para não chatear ali o Ricardo. Então, rapidamente, mais uma questão, né, que veio aqui. Qual o tipo de violência que é mais difícil de ser detectada na escola? Falamos de enfrentamento às violências, não é? Uhum. Bom, quando eu iniciei a fala ali, eu estava falando que nós tínhamos 3 tipos de violência, né, que eu ia escolher, na verdade, não temos somente 3, mas eu ia escolher 3, a física, a psicológica e a sexual. E nós falamos que a sexual é a mais difícil, porque ela envolve silenciamento, não é? Ela envolve, por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela envolve uma rede de interesses e de aliciamentos. Então, eu acredito, e é preciso que o Estado, né, esteja preparado, as instituições governamentais e não governamentais, para tratar desse tipo de violência, né, para ouvir, para ter escuta, atendimento. Não é possível, né, a gente acompanha muitas reuniões, uma criança que sofre violência, passar por ela escuta, ela ter que dizer várias vezes que repetir o processo, né. Então, é todo um trato e eu acho que aí é uma política pública efetiva mesmo para o enfrentamento à violência sexual. Muitas questões também referentes à própria definição ou conceituação de rede de Voltamos? Bom, ela está mexendo, pelo menos está travada. Nós tivemos um pequeno probleminha aí, estamos retornando com a questão da rede de proteção. Né, que eles tinham perguntado anteriormente o que era a rede de proteção. Então, a rede de proteção são instituições governamentais e não governamentais que vão atuar em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ok? Não sei, Ricardo, se temos mais alguma questão. Tem mais uma questão polêmica, só para a gente encerrar rapidinho, tá bem, Ana? Uhum. Né? Quando se fala em violência, sobretudo violência na escola, a primeira coisa que se pensa é caso de polícia, né? Será que essa é a melhor saída para o enfrentamento das violências na escola? É uma questão que está muito corrente aqui nos nossos e-mails. Olha, eu vejo que é uma questão bastante polêmica e complexa. Mas nós temos que pensar
o que é o espaço da educação? Né? Qual é a função da educação? Não é? Além da promoção de cidadania, do conhecimento, é um espaço de humanização. E aí, muitas vezes, a escola, naquela correria do dia a dia, no sufoco, ela acaba recorrendo à polícia para resolver questões que seriam de âmbito pedagógico. A polícia, ela é parte da rede de proteção, mas ela deve ser acionada somente em casos extremos, onde há a verificação de ato infracional. E lembrar, a escola é um espaço de educação em direitos humanos, a gente tem que ter sempre isso em mente. Nós temos várias questões ainda, né, mas basicamente eu acho que conseguimos dar conta da grande maioria delas, a questão da indisciplina, do ato infracional, a questão das instâncias colegiadas, rede de proteção, educação em direitos humanos. Foi uma boa conversa, né? Ana Paula, você teria mais alguma coisa para falar para nós? Eu acho que eu agradeço, né, essa oportunidade, agradeço a equipe de educação à distância da Secretaria de Estado de Educação, por nos oportunizar esse momento de conversa com vocês aí do outro lado. Acho que é um instrumento tecnológico importante e quero me colocar à disposição, eu e equipe lá de enfrentamento às violências da Secretaria, para possíveis, né, apoio, suporte técnico, dizer o nosso e-mail, violenciaceed@gmail.com. Nós estamos à disposição, agradeço, é isso, tenham todos um bom dia. Gostaria, então, de agradecer a Ana Paula Pacheco, né, da CDS, Coordenação de Desenvolvimento Socioeducacional, da Secretaria de Educação. Gostaria de agradecer também todos aqueles que participaram por e-mail ou pelo nosso chat, né, as pessoas que estão lá nos núcleos regionais. E também gostaria de lembrar que o nosso e-mail, mais uma vez, né, escolavirtual@ceed.pr.gov.br. Estamos à disposição para questionamentos, dúvidas, comentários, e que esse nosso Hangout, né, vai estar disponível também no YouTube. Ok, muito obrigado. Até mais.